Morreu na quinta-feira passada o famoso cantor Prince, popstar quase tão famoso em anos passados quanto Michael Jackson. Prince teve contato com a mensagem adventista na infância e, depois de sofrer crises epiléticas, manifestou grande fé ao dizer à mãe: "Mãe, eu não vou ficar mais doente." Ela perguntou por quê, e ele respondeu: "Porque um anjo me disse isso." O cantor se tornou testemunha de Jeová em 2001, embora tenha dito ao The New Yorker que não via isso como realmente uma conversão. Ele escreveu muitas vezes sobre Deus, fé e vida após a morte. Uma de suas músicas parece refletir sua fé adventista da infância, em oposição a algumas crenças jeovistas. Trata-se de The Cross, a cruz, do álbum Sign of the Times, ou Sinais dos Tempos. As testemunhas de Jeová ensinam que Jesus foi morto numa estaca e não na cruz. Veja aqui a explicação do meu amigo Vanderlei Ricken, mantenedor do blog e do canal Momento Bíblia Anotada. O site da Torre de Vigia, biblioteca online da Torre de Vigia, da Igreja Testemunha de Jeová, apresenta ali um Jesus pregado numa estaca. Se a gente observar bem, a gente vai perceber que só tem um prego, um cravo nas mãos. Só que isso acaba sendo uma impossibilidade, porque a Bíblia, em São João, no capítulo 20, o versículo 25, diz assim: disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor, falando aqui para Tomé. Mas ele, Tomé, respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, mais de um cravo, né? Dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Quer dizer, a Bíblia diz que Jesus foi pregado nas mãos com mais de um cravo. Aqui demonstra claramente que ele estava numa cruz, porque na cruz sim existe a necessidade de ter mais de um cravo. Se fosse numa estaca, um cravo, um prego, teria sido suficiente. Então a Bíblia demonstra que esse modelo aqui, esse modelo não se encaixa com o que a Bíblia fala. Sign of the Times é o nome de uma conhecida e tradicional publicação adventista do sétimo dia. E uma parte da letra da música The Cross diz o seguinte numa tradução livre: dia negro, noite de tempestade, sem amor, sem esperança à vista, não chore, ele está vindo, não morra sem saber da cruz. Além de mencionar a cruz, Prince se refere à futura volta de Jesus, algo que os jeovistas também não creem, pois advogam que Jesus teria voltado de maneira invisível em 1914. Se foi assim, por que os santos não ressuscitaram, de acordo com 1 Tessalonicenses 4,16? Por que os vivos não foram arrebatados, 1 Coríntios 15, 22 e 23? Por que os maus não foram destruídos, 2 Tessalonicenses 2, verso 8? E a Santa Ceia, ou culto memorial, deve ser realizada até que ele venha. Se já veio, para que realizá-la? Os sinais da vinda de Cristo são para nos advertir. Se Jesus já está aqui, os sinais são agora inúteis? Cristo intercede hoje por nós, lá em Hebreus 7,25 está escrito isso. Se ele já veio em 1914, de forma invisível, terminou então a intercessão? Ninguém mais tem salvação? Para que pregar então? As testemunhas de Jeová foram ensinadas por anos que o segundo advento invisível de Cristo ocorreu em 1874. A data foi depois alterada para 1914. O interessante é que a Torre de Vigia publicou os livros O Mistério Consumado, Criação e Profecia, respectivamente em 1917, 1927 e 1929, ainda ensinando 1874 como o tempo da parousia. Note, por exemplo, esta citação, abre aspas, por ocasião do segundo advento em 1874, fecha aspas. Isso está no livro O Mistério Consumado, série 7, de Estudos nas Escrituras, página 167. Livro publicado 3 anos depois de 1914. Mas não quero ficar aqui falando sobre as interpretações e ideias dos nossos amigos testemunhas de Jeová. Quero chamar a atenção para a vida de Prince. A experiência religiosa dele nos faz pensar em tantas pessoas, os mais diversos tipos de seres humanos, que já tiveram contato com a mensagem da volta de Jesus e com as verdades bíblicas ensinadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Espero que o cantor tenha morrido em paz com Deus e que, quando a tempestade desta vida passar, ele possa ressuscitar para a eternidade ao lado daquele que deu a vida na cruz para salvar pessoas como ele e como eu.